E nós precisamos buscá-lo em todos os momentos. E o máximo que nós pudermos, nós nos aproximarmos dele. Eu conversava ontem com o irmão, eu falava assim para ele: ó, irmão, a gente precisa entender é que a nossa vida ela é muito breve, né? Ela é muito curta. A gente vai dizer que pode viver com muita saúde, com muita vontade de Deus dentro, com saúde plena, assim, vamos dizer assim, com todos os seus, sem ter nenhum tipo de enfermidade e tal, 90 anos. É quem chega nos 90 saudável, de mente, corpo, né? A maioria não chega nos 90 assim. Alguns chegam nos 90, minha sogra morreu com 92, aqui nós temos pessoas com mais de 90 anos, mas com problemas, né? Mas na realidade a nossa vida é curta. Com 100 é difícil alguém chegar. Então são o quê? 90 anos, 100 anos de vida, né? E outros muito menos. Eu falava para ele assim, que a gente precisa entender que uma hora nós estamos bem, nós estamos muito bem, e de uma hora para outra nós não estamos. De uma hora para outra você fica enfermo com um acidente. É verdade? Quantos acidentes acontecem? Quando a gente vê, muitos partem, outros estão aí no leito de enfermidade, e você vê em todas as idades. Essa enfermidade, o Covid aí, no início era só os idosos, né? Só os idosos. Agora não, até crianças, até bebês. Outro dia, me passado, um bebê de 7 meses faleceu de Covid. Um caso, creio que tem outros no mundo todo, mas a morte está aí, né? Então o que a gente tem que fazer? Buscar o Senhor. A hora que Deus fala buscar, eu estou quando se pode achar, mas buscar, não é simplesmente frequentar uma igreja, uma vez ou outra orar, buscar a palavra, não é ter uma vida com Deus, é buscar o Senhor. Quero compartilhar com vocês 4 textos. Quero que dê tempo até as 9 horas. E o primeiro deles está lá em Lucas, capítulo 12. Todos são em Lucas. Mas Lucas, capítulo 12, o Evangelho de Lucas. Boa noite a você que nos assiste através das redes sociais. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo. Lucas, capítulo 12. Para antecipar, nós vamos falar de 4 ricos. 4 tipos de homens ricos. Primeiro, Lucas 12, versículo 13. Versículo 13, rapidamente. Todos acharam? Lucas 12? Amém. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me construiu por juiz ou repartidor entre vós? Então ele nos recomendou: tenha cuidado de guardar-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na mudança de seus bens, dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, com fartura, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e os recolocarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma: alma, tens depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e recupera-te. Mas Deus lhe disse: não, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim acontece com aquele que tesoura para si bens materiais e não é rico para com Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, somos graças a Ti pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu imenso amor por nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado. Ó Deus, nós necessitamos de Ti, Senhor Deus, e pedimos a Ti, ó Pai, olha para nós, olha para nós, Pai, nós precisamos de Ti, somos carentes do Senhor,
Pai Santo, querido e amado, que o Senhor esteja visitando cada vida aqui, Senhor Deus, aqueles que deixaram o conforto de sua casa para estar aqui, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, aqueles que nos assistem através das redes sociais. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, derramando a Tua graça, derramando a Tua bondade, a Tua unção. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, a igreja infantil, a tia que está lá em cima, auxiliar, ó Pai, cada criança, cada lar aqui representado. Senhor Deus, manifesta, ó Pai, o seu poder. Deus, nós precisamos de Ti, nós necessitamos, Senhor. Perdoa, Deus, meus erros, minhas falhas, ó Pai, cobre-me, Senhor Deus, com o Teu sangue, cobre, Senhor Deus, a Tua igreja com o Teu sangue, ó Pai. Nós precisamos de Ti, necessitamos de Ti, ó Pai. Fala conosco o que nós pedimos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Creio que todos vocês conhecem esse texto. Esse texto era um fazendeiro, um agricultor, e ele plantou uma grande plantação e teve uma grande colheita, essas super safras que a gente vê, né? E esse homem, quando ele viu assim a sua plantação, aquilo que ele deveria colher, ele olha e fala assim: mas eu plantei e vou colher em abundância, eu não vou ter aonde recolher todos os frutos, tudo aquilo que eu tenho para colher. Então ele começa a pensar, a razoar, pensar, e ele chega a uma conclusão: bom, vou derrubar esses celeiros e vou construir uns celeiros maiores, vou armazenar todos os meus celeiros e vou dizer para a minha alma: tu tens muitos bens reservados, come, bebe, regala-te e descansa. E o Senhor Jesus diz: dou. Esta noite beberá a tua alma, é o último dia. E o que você tem reservado, você preparou tudo isso, essa colheita, todos os seus bens, para quem irá? Isso é o fim da vida de uma pessoa vazia diante de Deus, uma pessoa que só pensa em riqueza, só pensa em trabalhar, conquistar, não tem tempo. Também uma pessoa cética. Aqui nós não falamos de pecado, não é pecado, não é um pecado, claro, né? Não é um vício, alguma coisa assim, mas uma pessoa totalmente distante de Deus, que é o maior pecado que o homem possa ter. Nós entendemos que a Bíblia nos diz que o pecado do homem é um só. O pecado do homem é um só. É aquele que se não busca o Senhor, não reconhece Jesus como seu único Salvador. Quando ele reconhece, ele entende que Jesus é o seu único Senhor, o único Salvador, que morreu na cruz para dar uma vida eterna para ele, então ele é salvo. Então esse é o único pecado. E aí o resto que ele faz junto, vai tudo no pacote. Mas o pecado, o erro dele é um só. E esse homem aqui, ele não buscava o Senhor, ele não temia Deus, ele não conhecia Deus. Talvez um ateu, talvez uma pessoa cética, uma pessoa que não quer nem saber de religião, de nada, uma pessoa comum, porém rico, e achando que as suas riquezas poderiam proporcionar o restante da sua vida uma segurança, uma tranquilidade. Nós conhecemos pessoas que vivem assim, achando que tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele conquista, o importante é ter, ele conquistar, ele guardar o valor dos seus bens materiais, que acredita que aquilo que vai dar segurança. Quando nós entendemos que não são os nossos bens, não é o nosso dinheiro, não é aquilo que nós possuímos, aquilo que nós temos, que vai nos dar alguma segurança. E como nós temos visto, a gente fala, né, porque é uma coisa recente, mas em relação a essa enfermidade, o Covid, uma das primeiras pessoas que faleceu de Covid era um banqueiro, um dono de um banco, um homem milionário. E com toda a sua riqueza ele não conseguiu mudar a história dele. O seu dinheiro, todo o seu dinheiro, a própria filha disse, né, que todo o dinheiro do meu pai, ele morreu com aquilo que é de graça. Ele não tinha oxigênio para respirar. Não é porque não tinha o oxigênio, como nós vimos lá em Manaus, né, no Amazonas, mas não, tinha o oxigênio. Os pulmões dele já não aspiravam mais. Então não tinha mais o que fazer. O fôlego de vida dele foi tirado. E é Deus quem dá o fôlego de vida, é Deus quem tira o fôlego de vida. E Deus fala assim para esse homem: louco, esta noite você vai ser recolhido. Esta noite pedirão tua alma. Tudo que você preparou durante toda a sua vida, quer dizer, toda a sua segurança que estava no seu dinheiro, no seu poder, na tua riqueza, naquilo que você tem, o que adiantou?
adianta nós vivemos uma vida só atrás de bens materiais? De bens materiais. Então ele fala assim, isso acontece com aqueles que são ricos para si mesmos, mas não são ricos para Deus. Deus não está falando de que se dar o dinheiro à igreja, não é isso, não. Está falando da riqueza, a maior riqueza é o nosso coração. A maior riqueza que nós temos é quando nós abrimos nosso coração, nós reconhecemos a Jesus e falamos, Senhor, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Por isso que a proposta que nós fazemos é quem aqui quer aceitar, quem quer receber a Jesus, quem quer entregar a sua vida a Jesus. É esse o apelo. Por que entregar? Porque a sua vida não é mais sua. A sua vida está nas mãos do Senhor, é Ele quem toma conta. E esse homem nunca buscou a Deus, ele viveu somente através de seus bens materiais. Vá um pouquinho para frente, em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas 18, do versículo 18. O texto também que você conhece é o jovem rico. O jovem rico é uma situação diferente do outro rico. Aquele primeiro rico era um rico avarento. E a palavra de Deus diz que nós precisamos tomar muito cuidado com a avareza. Avarento é aquela pessoa que só pensa em ganhar, em conquistar, e tudo que ele quer ter. Ele não divide nada com ninguém, não ajuda ninguém. É aquela pessoa mesquinha, isso é o avarento. Ele só conquista, junta e pensa só no dinheiro. É o tio Patinhas. Os antigos aqui lembram de Patinhas, nem sei se existe mais o tio Patinhas, né? Mas de Patinhas, quando eu era garoto, fazendo um gibi, né, do Pato Dono, lá do Disney, e o tio Patinhas ele tinha uma piscina de moedas. Né? Ele só guardava, gravava limpo. Aquele é o caso desse daqui que você vê, esse homem subiu. Agora esse outro é o jovem rico que nós conhecemos, certo? É o versículo 16, perdão. Você que gosta de, versículo 18, perdão, você que gosta de anotar, é do 18 ao 23. Certo homem perguntou a Jesus, bom mestre, o que farei para herdar a vida, para entrar na vida? Outra tradução diz entrar na vida, ou herdar a vida, ou seja, o que eu farei para ter a salvação da vida eterna, o que eu posso fazer? E Jesus fala assim para ele, por que você me chama de bom? Não existe ninguém bom, há um bom somente um, que é Deus. Jesus é claro aqui, diz para ele, bom somente um, é Deus. O resto não tem ninguém bom. Aí Jesus pergunta para ele, você conhece os mandamentos? E ele fala, quais os mandamentos? Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, né? E ele replicou assim, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, desde criança observa como os mandamentos, uma pessoa religiosa. Ele não adulterava, não matava, não dava falso testemunho, honrava seu pai e sua mãe. Honrar, em primeiro lugar, é obedecer, ser submisso ao pai e à mãe. Fala, Deus é o primeiro mandamento com promessa, diz, honra teu pai e tua mãe, para que vá bem os seus dias sobre a terra e se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então ele fala assim, tudo isso eu tenho observado desde a minha meninice, ou desde a minha juventude. Eu cumpro a lei, eu sigo os mandamentos do Senhor. Aí Jesus fala assim para ele, bom, então só uma coisa te falta, você fazer para que você seja salvo, você tenha a salvação da vida eterna. Note bem, esse homem ele sabia que havia necessidade dele ter um encontro com Jesus. Ele sabia que era necessária a salvação, ele acreditava na palavra de Deus, ele sabia que era necessária a salvação, ele acreditava que existia vida após a morte. Então ele sabia que ele teria que fazer algo para que ele pudesse ser salvo. E Jesus fala para ele, então se falta somente uma coisa. E ele pergunta qual? E o Senhor Jesus fala assim para ele, vai, vende todos os seus bens e dá aos pobres, depois você vem e serve. A Bíblia fala que esse homem ficou muito triste,
aquele que abaixou a cabeça, saiu cabisbaixo, pensando, puxa vida, mas justamente a minha riqueza, justamente meus bens, eu tenho que dar justo para os pobres. Você quer ver uma coisa difícil? É rico ajudar pobre. E ele não quis abrir mão da sua herança, da sua riqueza. Ele falou, não, se é isso que eu tenho que fazer. E ele abaixa a cabeça e ele vai embora triste, porque ele queria ser salvo, mas ele não queria abrir mão do conforto que ele tinha, da riqueza que ele tinha, daquilo que ele tinha conquistado, ou que ele tinha dado. E Jesus fala para ele, se você quer me seguir, se você quer entrar no reino, se você quer, então é necessário que se posicione, é necessário que a gente abra mão, muitas vezes, daquilo mais importante para nós. Muitas vezes o mais importante são os nossos bens, né? Porque todos nós somos apegados a bens, né? E nós temos que nos libertar, nós temos que aprender a abrir mão, quando o Senhor nos dá uma ordem, como Abraão fez lá atrás, que Deus fala com ele, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Deus disse para ele, sai do conforto da tua cidade, da tua família, da proteção do teu pai, sai, você vai onde eu te mandar. Quer dizer, vai me seguir, você vai me seguir, vai para onde eu quiser, e ele vai. E nós, muitas vezes, nós temos dificuldades. Rapaz, tinha uma dificuldade, eu vou abrir mão da minha herança, vou abrir mão do meu dinheiro, vou dar para os pobres, e justamente para os pobres. Por que eu não posso servir a Deus com a minha riqueza? Porque a primeira coisa que estava no coração dele é a riqueza. A primeira coisa que estava no coração dele é a riqueza. A palavra de Deus, ela fala em Mateus 6, 21, diz que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. O meu coração está nas riquezas, o meu tesouro é a riqueza, ali está meu coração. O tesouro é qual o filho, às vezes, em primeiro lugar vem o filho. Muitas pessoas não abrem mão do filho, não é matar o filho, abandonar o filho, não. Mas muitas vezes nós idolatramos os nossos filhos. Os nossos filhos estão em primeiro lugar na nossa vida. Então a gente primeiro é o filho, depois é Deus. O que sobrar é para Deus. Em primeiro lugar está o filho, em primeiro lugar está o marido, em primeiro lugar está a esposa. Às vezes em primeiro lugar está o carro, está a casa. Então muitas pessoas trocam o primeiro lugar, onde o primeiro lugar é devido ao Senhor. Nós devemos o quê? Buscar ao Senhor. A palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é demais? O filho é demais, a esposa é demais, o marido é demais, os bens são demais, carro, casa, seja o que for, bens materiais são demais. Em primeiro lugar o Senhor. Por quê? Quando o nosso coração está voltado para o Senhor, quando em primeiro lugar a minha vida eu coloco o Senhor, a prioridade é o Senhor, tudo aquilo que nós iremos necessitar, o Senhor vai nos dar. Aí o Senhor vai cuidar do nosso filho, da nossa esposa, do marido, vai cuidar do carro, da casa, do trabalho, dos bens, o Senhor vai cuidar. Porque o seu coração é sincero, é puro diante de Deus. Agora, quando em primeiro lugar eu quero coisas e não o Senhor, e muitas vezes eu procuro o Senhor só para que Ele me dê coisas. Há muitas pessoas assim, só vão buscar o Senhor quando precisam de alguma coisa. Então eu preciso de um milagre, eu vou buscar Deus. Eu preciso de uma porta de emprego, eu vou buscar Deus. Eu preciso arrumar um marido, vai buscar Deus. Uma esposa, vai buscar Deus. Meu filho está doente, vai buscar Deus. Ou meu marido, ou minha mulher, ou enfim. Mas quando nós invertemos a situação, e quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, todas as nossas necessidades Ele vai suprir. Tudo aquilo que nós precisamos, e muitas vezes nós não precisamos nem orar, porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece o nosso coração. Então Ele sabe quando nós estamos sendo sinceros. Você não consegue descobrir quando a pessoa mais próxima de você ele está mentindo ou falando a verdade. Pode ser teu filho, a esposa, qualquer pessoa, mas Deus conhece o nosso coração. Do Senhor nós não escondemos. Então para o Senhor nós não podemos mentir. Então o que aquele jovem ele queria? Ele queria ter uma vida com Deus, mas ele queria continuar com a sua fartura, ele queria continuar com a sua riqueza, com os seus bens, sabe? É muito fácil, é muito simples. Às vezes a gente vê pessoas se converterem, e homens que tiveram uma vida totalmente errada em relação à palavra de Deus, em relação à sociedade,
e essa pessoa aceita Jesus, toma uma posição por Jesus, ele tem uma condição financeira muito grande. Ele está muito bem financeiramente, só que todo o dinheiro dele vem de uma vida de crime, de uma vida de suborno, de uma vida de tráfico, de várias contravenções. E aí você fala assim, poxa, mas e aí? E aí? E na realidade tem que haver uma libertação, tem que haver uma entrega, sabe? Porque muitas vezes, não, eu aceito Jesus e eu continuo vivendo dependendo daquele dinheiro sujo. Ah, o que eu devo fazer? Ora a Deus. Ora a Deus, eu busco a direção de Deus. E o Senhor vai demonstrar. Nós conhecemos vários casos, testemunhos de pessoas que abriram mão de tudo que tinha e foi servir ao Senhor, porque o dinheiro dele era sujo. Muitos que se entregaram na justiça e foram pagar a sua dívida e ter uma vida com Deus, Deus transformou a vida dele e abençoou. Pessoas que abriram mão de fortunas que tinham, o Senhor conhece, e passou a viver de salário. Entende? Mas teve uma verdadeira conversão. Então esse jovem não queria abrir mão, não, eu vou abrir mão, não vou abrir mão. E vamos para frente no nosso terceiro, em Lucas capítulo 18. Ah, perdão, é o 16, perdão. 18 nós vamos. Lucas capítulo 16. O rico é Lázaro, ou o rico mendigo. É uma história que Jesus conta, então ele diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber das úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seio de Abraão. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora aqui ele está consolado por tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai: eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés, os profetas, ouçam-os. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Então esse texto fala que havia um homem muito rico que vivia esplendidamente, e havia também um Lázaro, um mendigo, que era coberto de chagas, que vivia na porta da casa daquele homem, comendo daquilo que ele jogava fora, que ele dava, ou coisas assim. Esse homem, esse rico, a gente entende através de estudos que esse homem era um saduceu. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam na vida pós-morte, eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em espíritos. Então o saduceu, ele somente acreditava naquela vida passageira, morreu, acabou. Nós conhecemos muitas pessoas assim. Esse negócio de céu e inferno existem religiões assim. O inferno é aqui, o céu é aqui, não tem outra vida, morreu, acabou, todo mundo vai para debaixo da terra e pronto, acabou. E
os saduceus eles eram assim, eles são assim. E ele vivia cada dia após dia reiteradamente. E não queria saber, não ajudava aos pobres, não ajudava ninguém. Então aquilo que caía da sua mesa, ali Lázaro comia. E Lázaro tinha uma vida difícil, uma vida atormentada, uma vida de pobreza, um mendigo, né? Não tinha condições, mas era um homem que a gente entende que ele era temente a Deus. Ele tinha o coração voltado para o Senhor. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus diz que quando ele morreu, ele foi levado para o seio de Abraão, que representa a salvação. Então era um homem que tinha o coração voltado para o Senhor. Era um homem que tinha o coração entregue ao Senhor. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, vai dizer: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que procede a sair da vida. Tudo que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, tudo aquilo que nós pensamos, nasce no nosso coração, um desejo no nosso coração, um pensamento, e a gente coloca em prática, a gente pratica, a gente faz. E a palavra de Deus diz que nós temos que ter o nosso coração voltado para o Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor. A Cris deu no início o Salmo 34, o Salmo 34, versículo 9, vai dizer: aquele que teme a Deus, aquele que é temente a Deus, aquele que teme a Deus, de nada ele tem falta, nada lhe falta. O que é nada? Nada é nada, nada é nada. Se nós somos temente a Deus, o que é ser temente a Deus? É obedecer a Deus, sabe? Então, por mais que a gente passe aqui uma vida de dificuldades, uma vida de problemas, de lutas, mas nós sabemos que em todas as lutas o Senhor ele se faz presente em nossas vidas. E a palavra de Deus diz: vocês tenham bom ânimo, porque no mundo vocês terão dificuldades, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter enfermidades, vocês vão passar por aperto, por necessidades, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quer dizer, essa nossa vida é passageira. O importante é nós estarmos aliançados com o Senhor, confiantes no Senhor, e sabendo que o dia que o Senhor nos levar, o dia que Ele vier nos buscar, ou que Ele vier buscar a igreja do Senhor, nós vamos estar com Ele. Essa é a única certeza que nós podemos ter. Como? Nós vivemos diante do Senhor, cremos que a palavra de Deus é verdadeira, então eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Lázaro não vivia questionando, não vivia reclamando, não vivia murmurando. A Bíblia fala que ele vivia ali, aos pés daquele homem, comia daquilo que sobrava. Ele era uma pessoa que passava por muitas lutas, muitas dificuldades, porém, o seu coração estava voltado para o Senhor. Mas como é que pode Deus permitir? Não importa. O importante é que aquela pessoa tinha o seu coração voltado para o Senhor. Então, quando nós vemos lá o apóstolo Paulo, a maioria de nós crentes, a gente costuma dizer somente o versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses, onde diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o apóstolo Paulo, no versículo 12 do mesmo capítulo, ele vai dizer assim: eu passei por lutas, eu passei por aflições, eu passei por açoites, eu passei por farturas, né? Eu tive de tudo, eu não tive nada, eu passei por dificuldades. E ele vai dizer assim: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O que ele quer dizer? Eu passei por lutas, passei por aflições, passei por dificuldades, eu passei por flagelos. Você pega a vida do apóstolo Paulo, quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes ele foi preso, apedrejado, teve que ser tirado através de cordas, porque ia ser morto. Certa vez foi jogado fora da cidade, achando que ele estava morto, tanto que ele tinha sido apedrejado. Várias vezes foi açoitado, 39 vezes, 40 açoites, né, menos um, que são 39, pelas arroz que tem a ponta de aço, e várias vezes foi preso, e preso, e preso. E ele fala assim: eu passei por todas as coisas, mas eu posso passar por todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós só falamos o versículo 13: eu posso passar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso conquistar, eu posso comprar carro, eu posso comprar casa, eu posso casar, eu posso fazer, vender, comprar, eu posso fazer tudo naquele que me fortalece. Mas não se esqueça que o versículo anterior diz: ó, eu posso ser pobre, eu posso ter dificuldade, eu posso ficar enfermo numa cama, né? Eu posso sofrer um acidente, eu posso ficar paralítico, eu posso passar por todo tipo de situação, por todo tipo de dificuldade, porque o Senhor Jesus vai me fortalecer na dificuldade.
na dificuldade. Na dificuldade. É isso que ele diz. E aqui o Lázaro são dois opostos. O rico, ele vivia regaladamente. E o Lázaro sem nada. Só que quando o Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos. E quando o rico morreu, ele foi somente sepultado. E a Bíblia fala que quando ele chegou lá no inferno, ele olha, ele vê Lázaro no seio de Abraão. E ele fala para o pai Abraão, pede para que Lázaro, manda, ele não fala pede, manda para que Lázaro venha, molhe sobre ele na água e venha passar, porque na minha boca, porque o lugar onde estou é um lugar de tormento. E aí Abraão falou para ele, olha, onde nós estamos há muita distância, não tem como passar de lá para cá, nem de lá para cá, há uma separação muito grande, não existe como, a separação é a separação da salvação e da perdição, que não tem como. Aí ele fala, mas pai Abraão, eu peço ao Senhor então, que o Senhor mande alguém ir lá na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, eu tenho a minha família, que eles não, para eles não virem aqui para esse local. E aí Abraão fala para ele, olha, eles têm, mesmo que fosse alguém para lá, eles não iriam acreditar. Porque o homem, ele é incrédulo, nós temos dificuldade em acreditar na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é verdade. Por isso que muitas vezes nós não crescemos, nós não temos experiências com o Senhor na área financeira, porque nós não acreditamos que Ele é Senhor. Nós não temos experiência com o Senhor na área da saúde, da física, porque nós não cremos que Deus pode nos curar. Nós não cremos numa restauração de casamento, porque nós não cremos que Deus tem poder para restaurar o casamento. Nós não queremos a recuperação do filho com uma libertação, porque nós não acreditamos. Estou falando nós como crentes. Nós achamos que muitas vezes é impossível. É impossível. Então a nossa oração é uma oração de incredulidade. Eu tenho visto há pouco tempo atrás um irmão aqui da nossa igreja, uma parente dele estava internada no hospital e estava totalmente já no Covid, há 3 meses internada, e não havia mais esperança. E a própria família não acreditava. Por que muitas vezes a gente não acredita? Porque a gente acha, poxa, não tem mais o que fazer. A gente acha que a nossa solução, o nosso casamento não tem mais jeito, nem Deus pode resolver. Nem Deus pode mudar meu marido, nem Deus pode mudar a minha esposa. O filho é desobediente, não, mas não adianta falar com ele é rebelde. Sabe, então quando nós aprendemos que nós temos que confiar no Senhor, eu vou confiar, eu vou entregar a minha vida ao Senhor, o Senhor vai mudar, Ele vai fazer. O Senhor tem que partir de mim, a começar de mim. Eu sou o primeiro interessado, então eu que tenho que mudar a história da minha família, a história da minha vida. Então eu tenho que pagar o preço como orando, buscando, fazendo prova de Deus, com Deus, provar e ver que o Senhor é bom. Quando o Senhor fala lá em Malaquias, provar, porque o Senhor está dizendo, você está passando por uma situação financeira difícil, apertada, faça a prova de mim. Qual é a minha prova? Eu confiar em Deus. Eu não posso dar a minha oferta, porque senão eu vou ficar sem dinheiro para comprar o pão amanhã. Eu não posso dar a minha oferta, senão eu não vou ter dinheiro para pagar a carinha da casa bater. Então eu não vou dar o meu dízimo, eu não vou dar a oferta, né? Nós pensamos assim. Mas quando Deus quer nos dar muito mais, aí Ele fala assim, fazer prova de mim. Então quando eu creio, Senhor, eu sei que o Senhor é o meu sustento. Eu creio que o Senhor vai abrir as portas para mim, eu creio que o Senhor vai mudar, eu creio que o Senhor vai transformar. Então, eu tenho que ser dizimista, eu vou ser dizimista. Eu vou entregar meu dízimo, mas com amor, com gratidão, Deus, o Senhor sabe da minha situação, eu vou dizimar, eu vou entregar o meu dízimo, mas o Senhor sabe como é que eu estou, mas eu creio que o Senhor vai suprir a minha necessidade, e mesmo se eu não suprir, eu vou continuar crendo. Isso é fé, isso é posição. Isso é crer que Ele vai fazer. Deus, o meu familiar ele está enfermo, ele está doente. E eu creio que o Senhor pode curá-lo. Eu creio que o Senhor pode restaurar o seu físico. Então eu vou colocar, eu vou confiar no Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer. E nós vamos orar, vamos buscar, vamos confiar no Senhor e crer que o Senhor vai fazer. Aonde eu tenho que fazer, onde eu tenho que mudar a minha atitude, eu vou mudar. E nesse texto aqui, o texto diz que Abraão fala assim, olha, nem que vá alguém, porque a dureza do coração do homem, o homem tem dureza, dificuldade de acreditar
que a palavra do Senhor é verdade. Nós não praticamos. Então nós achamos bonito a gente ouvir a história, bonito a gente ouvir o testemunho das pessoas, mas quando eu sou colocado à prova, eu não consigo passar pela prova. Nós não podemos esquecer que a prova somos nós quem nos aprovamos ou que nos reprovamos. Não é o professor da escola que te reprova ou que te aprova. Não é a faculdade. É você. Porque você tem que estudar, você que tem que se preparar. Se você estudar e você se preparar, você vai ser bem sucedido. Olha, as pessoas são bem sucedidas. Vê aqueles que passaram em faculdades, vê como tiveram estudado, quando que abriram mão. Se prepararam para ser aprovados. E nós com Deus é a mesma coisa. Nós temos que passar pela prova, como diz aquele cântico do irmão Lázaro, que está internado no Covid, né? Que diz, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. É verdade. Nós vamos passando pela prova, está difícil, Senhor, mas eu glorifico o teu nome, porque eu sei que o Senhor vai me dar vitória, eu sei que o Senhor vai restaurar, eu creio que o Senhor vai abençoar, eu creio que o Senhor vai mudar a vida, o Senhor vai mudar a história. É tempo assim. E ele disse, não adianta, se eles não acreditam nos profetas, se eles não acreditam nos homens de Deus, se eles não acreditam na palavra de Deus, tão pouco acreditariam se alguém ressurgisse, ressuscitasse, voltasse para dizer, olha, aceita Jesus como seu Salvador, que senão você vai para o inferno. Não, essa palavra é pregada há anos e milênios de anos. Quando Jesus, antes de Jesus ser crucificado, já foi dito, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Rei de Jerusalém, Ele é o Rei de Israel. Não acreditaram, crucificaram. Quando ele estava ali na cruz, o centurião disse, verdadeiramente esse homem é Filho de Deus. E há 2000 anos, mais de 2000 anos, vem sendo pregado o Evangelho. E quantos creem que Jesus é o Senhor? Quantos que acreditam que Jesus é o Senhor? Quantos que creem na palavra de Deus? Quantos que seguem a palavra de Deus? Que abrem mão dos seus próprios interesses para Deus. Eu quero ter uma vida com o Senhor, não importa o que aconteça. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha história, eu creio que o Senhor pode transformar, eu vou confiar no Senhor, eu vou esperar no Senhor. Jesus, Ele veio para salvar, Jesus veio para buscar aquele que se havia perdido. Jesus, Ele veio para nos dar um novo ânimo, para restaurar a nossa vida, para cuidar de nós, para ter um relacionamento conosco, intimidade conosco. Nós precisamos buscá-lo a cada dia, a cada momento. Nós precisamos estar nos pés do Senhor. Quando nós buscamos, Ele vai nos encontrar, Ele vai deixar com que a gente o encontre, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Por isso Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, vos darei alívio. Eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua história, mas tem que partir de mim, tem que partir de nós. Nós temos que buscar, nós precisamos buscar todos os dias, a todos os momentos. Não é somente entregar a minha vida a Jesus, eu recebo a Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador, e eu não buscar mais o seu não. Agora eu tenho Jesus, Jesus vai mudar minha vida, minha história. Não, mas o que você tem feito? Não, eu estou seguindo a minha vida continua. Mas tem uma vida toda errada, é um mau caráter, né? É uma má pessoa, não tem uma conduta péssima, não tem uma conduta de cristão, não tem uma pessoa que nasceu de novo. O que é a vida com Jesus? É morrer para o mundo e reviver com Cristo, ressurgir, ressuscitar com Cristo. Eu morri para o mundo, quer dizer, as coisas do mundo, aquilo que eu fazia que não agradava a Deus, não pode mais fazer parte da minha vida. Isso é conversão, isso é mudança, transformação. Mas muitos continuam tendo uma vida pelo mundo e pela igreja, chamado crente Raimundo, né? Mas não, nós precisamos ter uma vida diante de Deus. Uma vida de Deus, aquilo que não agrada a Deus, eu não posso fazer. Não importa se minha esposa faz errado, se meu marido faz errado, se meus filhos fazem errado, eu não posso fazer, eu tenho que ser um bom testemunho. A Bíblia fala que nós temos o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo, só tem o bom perfume de Cristo aqueles que seguem ao Senhor, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que entregam a sua vida ao Senhor. Somente esses têm o bom perfume de Cristo. Agora, aquele que tem uma vida dupla, né, tem uma dupla personalidade, aqui na igreja é uma coisa, mas lá em casa é totalmente diferente. Entre os amigos, entre os vizinhos, entre o seu trabalho, aonde ele frequenta, o seu testemunho não é um testemunho de crente. Muitas pessoas nem sabem que é crente.
pastor sempre conta que ele trabalha em algum local. E um dia ele aceitou Jesus, foi para a igreja, e quando ele saiu da saída da igreja, ele encontrou um irmão que trabalha com ele há 10, 12 anos. E aí ele falou para o irmão: ô irmão, que bênção encontrar você aqui, acreditando que aquela pessoa tinha ido a primeira vez na igreja. Ele falou: não, foi daqui a 12 anos. Nossa, foi daqui a 12 anos. Você nunca falou de Jesus para mim. E assim são pessoas que nós conhecemos. Que na igreja é uma coisa, a paz seu Pai, Senhor. Mas tem uma vida boa, tem uma vida errada, uma vida de pecado, aparta de Deus. Capítulo 19, uma folhinha para Deus. Esse, na minha opinião, é um dos maiores testemunhos que eu vejo de mudança de vida, de uma verdadeira conversão. Capítulo 19, Zaqueu publicando. Todos nós conhecemos, fizeram até uma música, né? Viram até música de carnaval, bar, de ouvia. As pessoas não conhecem o significado, cantam e nem sabem o que é. Mas na realidade é muito importante essa história de Zaqueu. Nós paramos para entender. Então Jesus de Jericó, eis que um homem chamado Zaqueu, publicano é um cobrador de impostos. Ele era judeu e ele cobrava imposto do próprio judeu. E ele cobrava imposto a mais, e parte do imposto ficava com ele, e parte do imposto ele dava para o imperador, para Roma. E ele era justamente judeu, porque ele sendo judeu, ele poderia estar ali no meio do povo judeu e cobrar imposto para Roma. Então ele não era benquisto, não gostava dele. Por isso que o texto vai dizer que Zaqueu tentava ver a Jesus por trás da multidão, mas por ele ser de baixa estatura, ele não conseguia chegar. E aí impediu que ele passasse, porque ninguém gostava dele. Aí o que ele faz? Ele vê uma árvore de sicômoro, uma árvore de copas grandes, de galhos grandes, e ele vai e sobe nesse sicômoro, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. E ele sobe naquele sicômoro e com um desejo ardente de buscar o Senhor. No versículo 4 vai dizer que ele insistiu, ele queria ver Jesus, não deixava de ver, ele procurava ver Jesus, não deixava de ver, mas ele vai e sobe na árvore, ele insiste em ver a Jesus. E quando ele está lá em cima, olhando que Jesus ia passar, Jesus veio. Interessante que eu sempre vejo esse texto, irmãos, e eu entendo que aqui o Senhor Jesus, ele nos chama pelo nosso nome. Ele conhece o teu nome, ele conhece o endereço, ele sabe quem você é. Dele nós não nos escondemos, dele nós não mentimos nada, dele não tem como nós guardarmos segredos do Senhor Jesus. Há pouco eu falei, nós podemos ter segredo com o nosso cônjuge, na nossa família, mas com o Senhor Jesus nós não temos segredo. Não há segredo com ele, nós não conseguimos nos esconder daquilo que nós somos, verdadeiramente aquilo que nós somos. Nós somos uma capa, às vezes a gente se aproxima de Deus, a gente ora a Deus, eu estou vendo uma mentira, me ajuda, Senhor, muda a minha vida. A gente tem que ser claro com Deus, eu preciso do Senhor. Nós precisamos clamar, pedir a misericórdia do Senhor para a nossa vida, porque senão nós vamos viver uma capa, viver uma vida aparência, e não é isso que Deus quer para nós, não é isso que o Senhor tem para nós. E Jesus olha para aquela árvore e ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, jantar na tua casa, estar juntamente com você. E Zaqueu, a Bíblia fala que o Senhor fala para ele descer depressa, porque o Senhor tinha pressa em salvar a vida de Zaqueu. E Zaqueu desce ele correndo, e ele vem, abraça o Senhor Jesus. A Bíblia fala que dá um abraço, o recebe ali com amor, recebe ali gostoso, um abraço, aquele abraço. Sabe uma pessoa que você não vê há muitos anos, que existe uma barreira, existe alguma coisa, de repente você encontra com aquela pessoa e aquela barreira é quebrada e você abraça aquela pessoa e chora, um abraço com o outro. É essa cena que aconteceu com Jesus e com Zaqueu. E Zaqueu ali, Jesus abraça Zaqueu, e Zaqueu se ajoelha, porque a Bíblia fala que logo depois ele vai se levantar, ele só podia se levantar se ele tivesse ajoelhado, não é?
E a Bíblia fala, vamos dizer, quando eu estou, e desceu a toda pressa, versículo 6, e o recebeu com alegria. Na tradução da Revista Corrigida diz: recebeu gostoso. A sua diz: recebeu gostoso. E todos que viram murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um pecador. É assim que o mundo vê. Muitas vezes as pessoas do mundo nos impedem de nós nos aproximarmos de você. Vai virar crente? Olha, se você virar crente, eu não quero mais saber de você. Eu já ouvi essa história. Mulher fala isso para o marido fala isso para o mulher. Ah, você quer saber? Esse crente, mas eu não quero saber. E às vezes até família. Filhos sendo deserdados porque se tornaram crentes. Ser deserdado aqui na Praia Grande. O dono de um grande cartório. O filho, na verdade, ele não, mas ele só mudou de igreja. Só mudou de uma igreja. O pai deserdou ele que mudou daquela igreja. Mas isso acontece em famílias. O filho ser deserdado porque se tornou cristão. A gente vê isso muito no Oriente. O filho ser totalmente desprezado porque ele se converte a Jesus. Então muitas vezes o empecilho é a própria família, o pai e a mãe que não deixam que aquele jovem se converta, ou o marido, enfim, colocam barreiras. E essas barreiras aqui a multidão colocava, porque Jesus disse: olha lá, vai na casa do pecador, olha lá, do malfeitor. Muitas vezes você vai conversar com uma pessoa, você está conversando com uma pessoa, você pode estar aqui, nós já fizemos evangelismo há uns mais de 20 anos atrás, a gente fazia lá na Amador Bueno, em Santos, onde tem aquelas boates lá e tal, e nós íamos lá depois das 10 horas da noite falar de Jesus para as prostitutas lá. E durante anos se fazia esse trabalho de evangelismo lá. E muitas reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, tinham mudança de vida. E muitas vezes você vai estar conversando aqui com uma prostituta ou com um travesti, um homossexual, e as pessoas passam e te julgam. Ou vê você, não, mas qual a intenção? Você está falando a amor de Deus? Você está falando, pregando a palavra de Deus para ele? Então, fica tranquilo. Mas aqui no caso, fala, não, ele foi morar com o pecador, ele foi dormir na casa do pecador, ele foi jantar com o pecador. Eu não janto com o pecador, não. É a oportunidade, muitas vezes, que você tem que falar do amor de Deus, para que aquela vida se arrependa. Muitas vezes as oportunidades elas são poucas. E de repente você tem que entrar na casa de uma pessoa que serve a outros deuses, que tem uma outra religião. Não, lá não vou entrar, porque aqueles lá, não, meu irmão. Não, meu irmão. Você foi lavado no sangue de Jesus, você foi comprado pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus diz que o maligno não pode tocar, sabe? Então Jesus aqui, quando ele vai, se aproxima de Zaqueu, aí os homens começam a falar, começam a questionar, e começaram a murmurar: ele vai se hospedar com um pecador. Aí Jesus vai e diz, aí Zaqueu se levantou, versículo 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, esse versículo para mim é o versículo chave da grande conversão, do grande arrependimento. Quando o homem realmente se converte ao Senhor, ele tem uma mudança de vida, e tudo aquilo que ele vinha fazendo errado, ele coloca nos pés do Senhor e fala: Senhor, a partir de hoje, a vida que eu estava preso, a vida que eu levava, tudo aquilo que eu fazia que não agradava ao Senhor, eu não quero mais. Essa é uma verdadeira conversão. Essa é uma verdadeira conversão. Vai falar: Senhor, olha, tudo aquilo que eu fazia, todo o dinheiro que eu tinha, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado alguém, roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe, então tudo aquilo que ele tinha, o valor dele era o dinheiro que ele tinha, ele era cobrador de impostos, por isso que ele coloca a sua vida assim. E o que aqui esse texto nos diz? Que quando a gente se apresenta a Deus, nós temos eu entrego a minha vida ao Senhor, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não agrada a Deus, eu tenho que abrir mão, custe o que custar. Zaqueu não estava preocupado com a sua riqueza, esse daqui não estava preocupado com o que ele tinha. Ele se preocupou porque ele sabia
que ele precisava da salvação. Ele sabia que a única mudança na vida dele era quando ele tivesse um ponto verdadeiro com Jesus. Ele sabia que só Jesus podia mudar a sua história, podia transformar o seu coração. Nós não sabemos qual o problema que Zaqueu passava, mas eu posso garantir para vocês, ele tinha um grande vazio no seu coração. Que a pessoa que não tenha Jesus como seu único Senhor e Salvador, ela tem um vazio no seu coração que nada pode preencher. Não é bebida, não é uma noite noturna, não é droga, não é nada, não é sexo, não é nada, não é dinheiro, nada pode preencher, porque é um vazio. Esse vazio é só o Senhor que pode completar, só o Senhor. Uma entrega verdadeira, uma entrega genuína, abrindo mão. Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero buscar ao Senhor, eu quero me entregar ao Senhor, e que o Senhor tenha liberdade de fazer na minha vida aquilo que o Senhor quiser. Aquilo que não agrada o Senhor eu vou deixar de fazer, eu não vou fazer mais o que agrada, seja o que for. Não importa o que seja a vida, a minha vida, eu quero mudança na minha vida, eu quero transformação. Foi isso que Zaqueu fez. E quando nós olhamos o texto daquele, nós vemos assim, um homem que realmente houve um arrependimento. E quantos de nós nos arrependemos quando nós nos convertemos? E depois da conversão, o quanto nós temos nos arrependido dia a dia, dia após dia? Porque não existe uma conversão de uma vez só, num só momento. Aceitei a Jesus, foi lavado e remido no sangue de Jesus, todos os seus pecados estão perdoados, amém, amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Mas você vai errar de novo, meu irmão. E aí você vai ter que se aproximar, buscar o Senhor de novo, falar: Senhor, me perdoa, porque eu errei, eu pequei, eu quero continuar firme andando com o Senhor. O Senhor vai te perdoar, mas você tem que ver em constância e vigilância, que a Bíblia fala: vigiai e orai, vigiai e orai, porque a carne é fraca. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A palavra de Deus diz: fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Nós precisamos ver muito bem o que nós fazemos, para não dar na aparência para as pessoas que é de mal, que nós estamos fazendo errado. Então nós temos que viver em constante vigilância, em oração, em buscar ao Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor. Tem que ser uma conversão diária, em todos os momentos. Eu me converti em 1988. 88, olha só. E depois de lá para cá, tudo que eu fiz, talvez eu tenha errado muito mais, acredito que errei muito mais do que quando eu tinha antes de eu me converter. Porque quando nós nos convertemos, quando a gente vivia no mundo, a gente vivia nos nossos prazeres, fazemos tudo aquilo que nós queríamos, porque nós não tínhamos pleno entendimento da graça de Deus, da bondade de Deus, da palavra de Deus. Aí depois, quando você tem entendimento, aí é diferente. Opa, peraí. Ah, mas eu olhei assim. A Bíblia fala que o adultério não é só quando se consuma o fato, mas o adultério é quando você pensa em praticar. Você já adulterou. A inveja é quando eu olho para a casa do meu vizinho e vejo que a casa dele é melhor do que a minha. Ou quando eu olho para o irmão na igreja e vejo que ele está mais bem vestido que eu. Quando eu olho e vejo que o carro dele é melhor, o emprego dele é melhor. Isso é inveja. A inveja está nos nossos olhos. E quanto que muitas vezes nós olhamos e nós erramos, nós pecamos. E Zaqueu, ele decidiu: não, Senhor, eu quero ter uma vida com o Senhor. E uma entrega dessa natureza, uma entrega dessa forma. Eu creio que Zaqueu, ele foi tremendamente usado por Deus. Eu creio que esse texto é verdadeiro, e creio que ele foi usado tremendamente por Deus, andou nos caminhos seus, porque houve um arrependimento, uma entrega total. E quando há um arrependimento, uma entrega total na nossa vida, o Senhor vai mudar a nossa história, Ele vai mudar a nossa vida, e nós vamos poder desfrutar daquilo que o Senhor tem para nos dar. Nós precisamos, meus irmãos, a cada dia nos entregar ao Senhor, falar para o Senhor, aquilo que Zaqueu fala: Senhor, aquilo que eu tenho defraudado. Muda essa frase, você fala assim: Senhor, aquilo que eu tenho feito errado, aquilo que não agrada o Senhor. Que eu creio que nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos que não agrada o Senhor. Eu creio que a Bíblia fala que Deus não toma ninguém por inocente. Ninguém é inocente. Tudo aquilo que nós fazemos, nós sabemos que nós estamos fazendo. O
Você pensa em vocês. Tudo nós sabemos. Nós pensamos em fazer, eu já sei que está errado. Eu vou e faço pior. Deus fala, não tem ninguém inocente. Todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Nós carecemos da bondade, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Quando nós olhamos esse texto, eu sempre vejo que tem que haver uma grande mudança em nossas vidas. Não importa quantos anos você tem convertido, não importa se você tem um mês convertido, o Espírito Santo de Deus que está no teu coração, que habita dentro de você, ele habita dentro daquele que é convertido há 50 anos. É o Espírito Senhor. O Espírito Senhor não é Espírito de confusão. O Espírito Senhor não é Espírito de mentira. Não se esqueça que a palavra de Deus diz que nós somos corpo do Espírito Santo. Você gosta de montar? Monta aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 16 ao 20. Depois você vai ver, e lá vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Então nós não podemos pecar contra o corpo. Então, quando nós entendemos que a nossa referência ao Senhor, que nós temos que andar segundo a vontade dele, não é a minha vontade. Ah, é pastor, e daí que é pastor? Está vendo uma vida errada? Não está de acordo com Deus? Pior ainda, porque a Bíblia fala que quem mais é dado, mais é cobrado. Então não existe pastor santo, saiba disso. Não existe pastor santo, não existe padre santo, não existe apóstolo santo, bispo. O que mais tem aí, pastor? Tem mais um depois de bispo agora, não tem? Bispo, apóstolo, tem lá o patriarca. O apóstolo tem bispo também. Então, pode ser papa, seja lá quem for, qualquer ser mortal dessa terra, não existe ninguém santo. Todos nós somos pecadores e nós carecemos da glória de Deus, da vontade de Deus. Nós precisamos colocar nossa vida diante de Deus todos os momentos. Nós erramos, nós falhamos, mas nós temos que viver em constante vigilância e oração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Coloque essa palavra do Senhor em prática na sua vida, meu irmão. Tenha uma vida de arrependimento, de entrega, de busca ao Senhor. Sabe, Zaqueu ele disse ao Senhor, eu quero que o Senhor. Era rico, abriu mão. Outro rico foi para o inferno, não tinha mais tempo, não tinha mais jeito. Então, nós precisamos ver o Senhor tem para nós. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, nós te louvamos. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado a Deus pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sustentado. Muito obrigado a Deus por cada vida que entrou aqui neste local, por aqueles que nos assistem através das redes sociais. Que o Senhor esteja abençoando, derramando a tua graça, a tua bondade. Ó Pai, que a cada dia, Senhor Deus, a cada momento, Senhor Deus, nós venhamos buscar a tua face, a tua direção, nos entregarmos a ti, nos arrependermos, Senhor Deus, porque Deus, a tua palavra diz, quando há arrependimento, há cura, Senhor Deus, há libertação, Senhor Deus, ó Pai, por isso, Senhor Deus, socorre-nos, ó Pai, abre, Senhor Deus, o nosso entendimento. Mostra-nos, Senhor, nós temos falhado, nós temos errado, nós precisamos de Ti. Pai, que nós venhamos a pôr a Tua palavra em prática, que nós venhamos vivenciar a Tua palavra, não somente sendo bons ouvintes, ó Pai, sairmos daqui dessa porta fora e esquecermos aqueles que nos assistem através das redes sociais, também, Senhor Deus, que venham praticar a Tua palavra, entregar a sua vida a Ti, ó Pai, para o Senhor ter o melhor para nós. Abençoa cada vida, cada lar aqui representado, leva cada um em segurança, retorna aos seus lares, livre de acidentes, Senhor Deus, livre de perigos, de assaltos, abençoa aqueles, Senhor Deus, que estão passando, Senhor, por enfermidades, que o Senhor esteja curando, familiares, ó Pai, colocamos nas Tuas mãos, cada família, Senhor Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja entrando também com a provisão financeira necessária, dá o livramento,
Senhor Deus, abençoa. Abre as portas que possam estar fechadas, Senhor Deus. Ó Pai, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, Senhor Deus. Em tudo, ó Pai, que o Teu nome, somente Teu nome venha ser glorificado. Teu nome, Senhor Deus, venha ser exaltado, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, crendo na Tua palavra, crendo, Senhor Deus, nas Tuas promessas. Crendo, ó Pai, que Tu és o Deus que não falha, que não falta. O Senhor chega sempre no momento certo, na hora exata, no tempo oportuno, Senhor Deus. Ó Pai, manifesta o Seu poder sobre cada vida. Estende Tuas mãos para cá. Que o amor de Deus, Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um, hoje, para todos, sempre, todos digam amém, amém, amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus. É digno de receber a honra.